Graça e paz a todos. Como eu sempre venho falando aqui, nós vivemos em uma simulação. Então, nós somos espírito e o nosso corpo carnal, nosso templo, é o que nos permite ter interação com a terceira dimensão, com a matéria. Só que nada é verdadeiramente real. Tudo é uma simulação. Então, é como se nós estivéssemos em uma novela e nós somos personagens. E o problema é que, como personagens, nós esquecemos que nós não somos o personagem, esquecemos o eu espiritual. E aí a gente acaba deixando se levar pelas ilusões da matéria, entende? Então hoje eu quero explicar isso, que nada do que você está vendo, ou sentindo, ou qualquer coisa que qualquer sensação que você tenha aqui na terceira dimensão, por mais que pareça real, na verdade não é. Na verdade é apenas uma sombra. Então quando partimos para a verdade da coisa, você nunca tocou em nada, você nunca teve interação com nada. São apenas interpretações do seu cérebro. Então vamos lá. Quando você encosta o dedo em uma mesa, por exemplo, parece que está em contato direto com ela. Mas na verdade, o que acontece é que os átomos da sua pele e os da mesa nunca se encostam fisicamente. Os átomos são formados por um núcleo, prótons e nêutrons, e uma nuvem de elétrons ao redor. Quando você aproxima dois objetos, os campos elétricos dos elétrons de um e de outro começam a se repelir fortemente, porque cargas elétricas iguais se repelem. Essa repulsão é o que cria a sensação de toque. O que você sente é, na verdade, a força eletromagnética impedindo que os átomos se sobreponham. Portanto, macroscopicamente, no cotidiano, parece que tocamos. Microscopicamente, na física quântica, o toque é uma ilusão sensorial causada por forças entre partículas. Em resumo, nós nunca tocamos em nada, apenas sentimos as forças que impedem o toque real. Então, o que é a matéria? A matéria, ela é energia, luz, condensada. Primeiro foi falada a palavra, e haja luz. E essa palavra, com energia, frequência e vibração, ela é luz, ela é espírito, ela é energia. É por isso que Jesus Cristo, ele falou, eu sou a luz do mundo. Porque palavra é luz. Então, no macro, que é o campo que a gente enxerga, nós olhamos para as coisas e vemos físico. Mas quando você parte para a quântica, você percebe que tudo é formado de energia. Porque o átomo, que é a menor partícula, ele é energia. Você tem um núcleo e a nuvem de elétrons ao redor. Então, toda a matéria ela é constituída por átomos invisíveis, nós não conseguimos enxergar. E a união desses átomos, seja ele qual for, vai criar a matéria, vai criar a água, vai criar as plantas, qualquer coisa. Só que quando você vai ter interação com essa matéria, quanticamente falando, você não está tendo, você não está tocando nela. É apenas uma sensação, um impulso elétrico sentido pelo seu cérebro. Na sua pele há milhões de receptores sensoriais especializados, chamados mecanoceptores. Eles detectam pressão, vibração, textura e temperatura. Quando você encosta em algo, o que realmente acontece é que os campos elétricos repulsivos entre os átomos da sua pele e do objeto empurram as moléculas da sua pele, deformando-a levemente. Essa deformação ativa os mecanoceptores, que geram impulsos elétricos, sinais nervosos, ou seja, o toque começa antes que qualquer átomo se encoste, só pela força de repulsão. O cérebro inventa o toque. O córtex somatosensorial interpreta esses sinais e constrói a sensação de que você tocou em algo. Ele combina a força do sinal, pressão, o tempo e o ritmo, vibração, e até dados de visão e audição. Por exemplo, ver o dedo encostar aumenta a sensação de toque. O resultado é uma experiência subjetiva e coerente de contato, mesmo que fisicamente nenhum átomo tenha se fundido com o outro. Entende? É por isso que nós falamos aqui que nada é verdadeiramente real. Aqui nós estamos falando do tato, do toque. Mas o cheiro que você sente também não é real. E o que você vê também não é real. O que é real é o espírito, ou seja, a energia que cria tudo. É por isso que naquele filme Matrix, quando o Neo pergunta se aquilo é real, o que Morpheus fala para ele? Se você se refere ao que pode sentir, cheirar, provar e ver, então real são apenas sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro. É por isso que Salomão falou que tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. Não estou falando que você não tem que viver a vida
e que não tem que alcançar os objetivos. Só que você não pode pensar que você é só o personagem. Você não pode esquecer de quem você realmente é no espírito, entende? Você não pode esquecer que você não tem que ser habitante da terra, mas sim do céu. Tudo é vaidade. Vivemos imersos em um oceano de energia. O que chamamos de matéria, o chão sob nossos pés, o toque da pele, o peso das montanhas, não passa de um jogo de forças invisíveis. Nenhum átomo realmente toca ao outro. Os elétrons dançam ao redor de seus núcleos, repelindo-se mutuamente, sustentando a ilusão do contato. Tocamos, mas não tocamos. Sentimos, mas não alcançamos. Tudo o que vemos é luz, vibração, frequência, energia moldada em forma e cor por uma mente que interpreta sinais. O mundo material é um teatro de campos magnéticos, um holograma sustentado por leis tão sutis quanto inexoráveis. E então, lembramos das palavras de Salomão: vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Talvez ele, há milênios, já intuísse essa verdade oculta, que a solidez da existência é apenas aparência, e o brilho das posses, das glórias e das dores não passa de reflexo, uma centelha efêmera da superfície de algo infinitamente maior. O mundo que julgamos real é uma projeção luminosa, e nós, espectadores, confundimos a sombra com o sol. Buscamos sentido nas formas, esquecendo que somos feitos do mesmo sopro que as anima. Quando Salomão fala da vaidade, ele não condena o viver, apenas revela sua natureza passageira. Tudo o que nasce da energia se dissipa em energia. Tudo o que é visível é transitório. Tudo o que se move é reflexo do invisível. O mundo, portanto, é um espelho de luz, e talvez o verdadeiro despertar consista em perceber que nunca tocamos em nada, apenas experimentamos a vibração do infinito, traduzidas em formas que chamamos de vida. Consegue entender isso? Olha o que está escrito aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Porque as coisas visíveis são temporais e as invisíveis são eternas. Ou seja, a matéria ela é temporal, porque a matéria ela está sujeita à entropia. O que é a entropia? É o grau de desordem. Ou seja, as coisas nascem, iniciam organizadas. E com a entropia, com o passar do tempo, elas vão se desorganizando. E é isso, basicamente, é isso que faz com que tudo tenha um tempo, né, se decomponha. Só que o invisível, que é o espírito, a energia que cria tudo, como Paulo falou aqui, e as invisíveis são eternas. E aí a gente vai para o que está escrito em Eclesiastes, capítulo 12, versículos 6 e 7. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó, matéria, pó é matéria, e o pó volte à terra como era, ou seja, sofreu a ação do tempo, a entropia, a ação do tempo Cronos, início, meio e fim. É por isso que na mitologia grega, Cronos ele come seus filhos, ou seja, o tempo ele destrói tudo que está dentro dele. Você está dentro do tempo, você está caminhando para uma destruição. Pode-se dizer assim. Então, continuando aqui, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu, porque o espírito é eterno, é luz, é a palavra. Entende? Então, assim como a entropia, né, da matéria, ela começa organizada e vai se desorganizando e chega à destruição, à decomposição, olhando num contexto universal do mundo, tudo começou em Gênesis e vai se finalizar no Apocalipse. Início, meio e fim. Então, Adão e Eva, eles estavam no Éden. Eles tinham uma consciência mais elevada. Quando eles caíram, quando eles comeram do fruto do conhecimento, eles tiveram um decaimento na consciência, que é o que nós somos hoje, né? A carne, a consciência caída. Na verdade, não é nem caída, foi invertida. Nós tivemos a inversão de consciência. Então, agora, no tempo do fim, além da inversão dos polos magnéticos da Terra, nós podemos também fazer uma comparação com a inversão da consciência. Porque quem for salvo terá uma consciência nova, a consciência de espírito. Não nova, mas nós vamos nos desprender do personagem, né? E vamos ascender ao que realmente somos no espírito. E para quem não for salvo, a consciência será ainda mais aprisionada. Vai se tornar habitante da Terra, como está escrito lá.
Então a inversão, que é a chegada do céu vermelho, ela vai ser o que, se eu não me engano, está escrito em Isaías, que é a retirada do véu das nações. O véu, a ilusão, a cortina que nos impede de ver o que é verdadeiro, é como se ela fosse tirada. E aí as pessoas vão realmente enxergar o mundo real, né? O que é realmente verdadeiro. Então, o que acontece? Nós estamos vivendo em um tempo que a gente precisa realmente acordar, sabe? Literalmente acordar, porque ele é justo. E se nós estamos ouvindo a palavra, né? Se essa mensagem está sendo passada e nós não procurarmos realmente assumir a personalidade de Cristo, realmente despertar da ilusão, ele é justo juiz para julgar todos nós, né? Então eu e todos vocês que estão ouvindo essa palavra, nós precisamos consertar os nossos erros. Nós precisamos pedir a misericórdia do Criador, porque nós somos pecadores e não somos dignos de nada. Não somos dignos da salvação. Por isso que ela vem pela graça. E toda a honra, todo o mérito, toda a glória sempre deve ser dada ao Criador. Sempre deve ser dada àquele que criou todas as coisas, àquele que é a verdade, àquele que é a vida. Ele sim é digno de honra e de glória. E é isso. Esse foi o vídeo. Se inscrevam no canal, deixem um like e que a paz do nosso Senhor esteja com todos vocês. Até o próximo.